O céu escurece, as nuvens se acumulam e o som da chuva, que começa como um sussurro, logo se transforma em um rugido incontrolável. As pessoas olham para cima com espanto, incapazes de compreender o que está prestes a acontecer. O que parecia ser apenas mais uma tempestade comum, logo se revela como o maior evento cataclísmico da história, o dilúvio. Mas o que realmente aconteceu naquele dia em que o mundo foi engolido pelas águas? Teria sido apenas um castigo divino? Ou haveria segredos ocultos, mensagens profundas escondidas nas entrelinhas dessa narrativa milenar? A Bíblia relata que a humanidade daquela época havia mergulhado em um nível de corrupção e violência tão grande que Deus decidiu recomeçar. Os homens haviam transformado a terra em um palco de injustiça, desrespeito e brutalidade. A maldade não era pontual, mas generalizada. Cada coração estava contaminado, cada ato era manchado pelo egoísmo e pela perversão. Foi nesse cenário sombrio que Deus olhou para Noé e viu nele algo diferente. Um homem justo em sua geração, alguém que ainda caminhava em integridade. A ordem foi clara: construir uma arca. Imagine a cena. Um homem que nunca havia visto chuva em proporções tão grandes começa a cortar madeira, serrar, medir, encaixar tábuas, obedecendo a instruções minuciosas dadas pelo Criador. Seus vizinhos zombavam, riam, o chamavam de louco. Para eles, não havia nada além de sol, rotinas e uma aparente normalidade. O anúncio de destruição parecia impossível demais para ser levado a sério. Mas Noé continuava, cada martelada ecoando como um alerta que ninguém queria ouvir. A construção da arca em si já é um mistério. Um navio colossal erguido em meio à terra seca, preparado não para rios ou mares, mas para um oceano que ainda não existia. O trabalho de décadas se tornava um testemunho silencioso de fé. E quando o dia finalmente chegou, os sinais começaram a se multiplicar. Animais de todas as espécies, em pares, começaram a se aproximar, guiados por uma ordem invisível. Era como se toda a criação estivesse se alinhando ao plano divino. Então, a porta se fechou e a chuva começou. Primeiro, algumas gotas. Depois, um dilúvio torrencial, acompanhado por águas que brotavam do abismo. Fontes subterrâneas se romperam, rios se tornaram mares, montanhas começaram a desaparecer sob o avanço das águas. Imagine o desespero daqueles que zombaram, correndo em busca de refúgio, tentando escalar colinas, gritando por socorro. Mas já era tarde. O mundo, antes tão sólido, estava sendo dissolvido diante de seus olhos. O relato do dilúvio é mais do que uma tragédia, é uma revelação. O segredo escondido nessa narrativa não está apenas na fúria das águas, mas no que ela simboliza. O dilúvio é a lembrança de que a humanidade não pode viver impunemente em sua própria corrupção. Quando o coração humano se afasta completamente do Criador, o caos não é apenas espiritual, mas cósmico. A ordem da criação se rompe, e aquilo que foi feito para sustentar a vida se torna instrumento de destruição. Mas há outro detalhe: o mesmo dilúvio que destruiu também salvou. Enquanto milhões foram engolidos pelas águas, 8 pessoas estavam seguras dentro da arca. E a arca, nesse contexto, se torna símbolo de algo muito maior. Ela representa o refúgio, a salvação, a promessa de que mesmo em meio ao julgamento, existe um caminho de escape. Essa é a mensagem oculta. Não importa o tamanho da corrupção, sempre haverá uma arca preparada para aqueles que escolhem obedecer. Outro mistério fascinante é a universalidade dessa história. O dilúvio não está apenas na Bíblia. Diversas culturas ao redor do mundo possuem relatos semelhantes. Povos antigos da Mesopotâmia, da Índia, das Américas e até de tribos isoladas descrevem uma grande inundação que um dia cobriu a Terra. Como explicar isso? Teria sido um eco coletivo de um evento real, gravado na memória da humanidade? Ou cada civilização interpretou à sua maneira a lembrança de um mesmo desastre global? Esse detalhe dá ainda mais peso ao relato bíblico, mostrando que talvez estejamos diante de algo muito mais profundo do que um mito. E quando as águas começaram a baixar, quando o silêncio substituiu o rugido das ondas,
uma nova cena começou a se desenhar. O sol voltou a brilhar e a arca repousou sobre o monte Ararate. Um corvo foi solto, depois uma pomba, até que finalmente, no bico da ave, apareceu um ramo de oliveira. Um sinal de que a vida estava renascendo. Essa imagem é poderosa. Depois do juízo, a esperança. Depois da destruição, a renovação. O dilúvio não foi apenas um fim, mas também um recomeço. O segredo do dilúvio não está apenas em sua catástrofe, mas em sua promessa. Ele nos mostra que o mal pode até dominar por um tempo, mas nunca terá a palavra final. A justiça pode parecer demorada, mas é inevitável. E, acima de tudo, existe sempre um refúgio para os que confiam em Deus. A arca é o protótipo da salvação oferecida a todos, um lembrete de que mesmo quando o mundo parece prestes a se afogar em caos, existe um lugar seguro para se estar. E se olharmos para o futuro, percebemos que o dilúvio é também uma sombra do que ainda está por vir. Jesus falou de um dia em que os homens estariam vivendo como nos dias de Noé, comendo, bebendo, casando-se, distraídos, alheios ao que estava prestes a acontecer. E então, repentinamente, o juízo virá outra vez. O segredo do dilúvio é que ele não é apenas história passada, mas advertência para o futuro. Quando pensamos nessa cena em termos cinematográficos, quase conseguimos visualizar o céu se abrindo em trovões, oceanos se erguendo sobre cidades, e no meio disso tudo uma arca flutuando, frágil aos olhos humanos, mas indestrutível, porque estava sustentada pela promessa divina. É esse contraste que torna a história tão impactante. O poder não estava na madeira da arca, mas na palavra que a sustentava. E é justamente isso que torna o dilúvio tão assustador e ao mesmo tempo tão revelador. Ele mostra a fragilidade humana, o limite da maldade e ao mesmo tempo revela a fidelidade de Deus em preservar a vida. A cena de um mundo inteiro sendo engolido não é apenas uma lembrança de juízo, mas um lembrete de que até mesmo na maior tragédia pode nascer uma nova esperança. Talvez esse seja o verdadeiro segredo do dilúvio. Entender que, acima das águas da destruição, existe sempre a promessa de um arco-íris, não como um simples fenômeno natural, mas como um pacto eterno entre Deus e a humanidade, uma aliança que diz: as águas não terão a última palavra.